salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes com Jesus, né? Glória a Deus. Deus já tem falado aqui que Ele reconcilia a família, que Ele abre porta de emprego. Esse é o Deus que faz milagre. Já estou sentindo a presença de Deus aqui. Porque onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas, eu estou no meio deles. Aleluia. E ali ele se refere à segunda pessoa como o Espírito Santo. Porque ele falou onde tiver 2 ou 3, Jesus está no meio. Porque quando você está sozinho, Jotinha, ele é a segunda pessoa. Aqui nós estamos em muitas pessoas. Aleluia. Mas quando você está sozinho, a segunda pessoa é o Espírito Santo. Quando você está sozinho, muitas vezes você chora e fala com Deus, e parece que você sente um arrepio diferente, é que a segunda pessoa está com você na tua casa. Quando você está desesperado e muitas vezes algo parece que te acalma, de repente é a segunda pessoa te acalmando. Aleluia. Então ele se faz presente aqui nessa noite. Deus colocou uma palavra no meu coração, irmãos, que se encontra no livro de Reis, 1 Reis, Aleluia, Jesus. 19, pretendo ser breve. Eu acredito que Deus ainda tem uma palavra, já tem falado nos louvores, falou através da palavra, dos testemunhos, e eu creio que Deus ainda tem uma palavra no teu coração. 1 Reis 17 vai dizer assim, no primeiro versículo, no contexto lá em cima: Elias prendiz a seca e é sustentado por corpos. Aqui diz assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, cuja presença estou, que não haverá chuva, nem orvalho nesses anos, senão por minha palavra. Fala junto comigo: senão por minha palavra. Senão por minha palavra. Amém, irmãos? Amém. Até aqui, irmãos, eu queria utilizar essa palavra. Aqui vai falar de um homem chamado Elias, um profeta, que se você for buscar muito dele da Bíblia, você vai achar que ele é um homem que veio da cidade de Tésbia, e do nada ele veio profetizando. Não era um homem conhecido, foi um profeta de Deus que chegou do nada e ficou muito conhecido, porque tudo que ele fazia ou falava, Deus aprovava. Aqui Jezabel, na época, que era matava os profetas, se casou com Acabe, que era o rei da época em Israel. E ali esse casal estava ali, e do nada aparece esse profeta e prediz. Ele falou: segundo a minha palavra, não cairá chuva e nem orvalho. Ficou 3 anos e meio sem chover na terra. Eu parei para pensar que esses tempos atrás fizeram uma grevinha de caminhão, já estava. Imagine 3 anos e meio sem caminhão. Imagine 3 anos e meio sem chover. Se você não chover, não tem comida na terra, Jotinha. Não produz alimento. Aí agora eu posso imaginar esse profeta profetizar e 3 anos e meio sem chover. Imagine 3 anos e meio sem comida. Ali Deus fala para ele assim: desce até o lago Querite, que fica ali perto de Sidom, e ali você bebe do riacho. E eu vou ordenar corvos para te alimentar. E ele desce ao lago. E ali os corvos levavam pão e água para ele de manhã e de noite. Então ele tinha comida de manhã, tinha comida no final da tarde. E bebia do riacho. Só que o que eu aprendo com isso, irmãos? Que Deus nos dá as estratégias para que o inimigo não venha acabar com a nossa casa, a nossa família. Porque o inimigo está 24 horas bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. E uma coisa que eu aprendo aqui, eu lembro e falei assim: Deus, por que Deus ia usar um animal imundo como um animal chamado um corvo, que se alimenta de carniça, para alimentar o profeta? Porque assim como Elias profetizou que não choveria, o rei começou a perseguir ele. Ele foi chamado como perturbador de Israel. Então, como ele estava sendo procurado, Deus deu uma estratégia. Por quê? Porque quando não há alimento, o rio se seca, os peixes começam a morrer. Quando não há alimento, as vacas, os bois começam a morrer. E ali quando começa a morrer, os peixes, os riachos se secar,
Você pode ver que quando tem algum animal morto, o que tem em cima desse animal morto? Corvos. Porque eles começam a feder, viram carniça. E ali Deus manda corvos alimentar Elias para que o rei que estava perseguindo ele não soubesse onde ele estava. E ali os corvos iam sustentar ele. Era uma estratégia. Muitas vezes o inimigo tenta nos destruir, nos matar. Aleluia. Só que Deus nos dá estratégia. Sim, Deus. Sabe por que você está vivo hoje? Já deu muitos livramentos de morte. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus é a estratégia. Aleluia. Porque quantas vezes nós estávamos no mundo, ou estávamos em vários lugares, e muitas vezes enchemos a cara, e naquele dia falamos assim, Deus do céu, nunca mais eu vou beber. Nossa, acho que eu vou morrer. Né? Eu já passei por isso. De largaram na porta de casa, bater a porta, e minha mãe atendeu segurando na grada. E eu achando que eu ia morrer. Então é ali, Deus dá livramento porque Ele conhece nós desde o ventre da nossa mãe. Aleluia. Deus dá a vida e Ele mesmo tira. O inimigo não tem poder de tirar a tua vida. Aleluia. Pode ficar sossegado. Ah, mas por que muitas pessoas estão morrendo numa pandemia? Muitas pessoas boas estão morrendo porque chegou a hora delas. Muitas vezes questionamos a Deus. Por quê? Eu uma vez parei para pensar que eu perdi minha mãe, minha avó, meu tio, minha tia, todos no mesmo ano. Meu Deus do céu. Por que isso? Era a vontade de Deus. A vontade de Deus não tem como a gente impedir. Você já parou para pensar quantos fios de cabelo você tem na cabeça, moça? Deus, Ele conhece cada um deles. Aleluia. Os seus fios são contados. Não cai um fio de cabelo seu se Deus não permitir. Então tudo que acontece embaixo dessa terra é permissão de Deus. Aí aqui, irmãos, deu estratégia para o profeta. Aí a hora que seca o riacho, sabe o que Deus fala? Falou para Elias, vai até a Serepta, que no original diz refúgio, e vai se refugiar a uma viúva, que eu já ordenei que ela vai te alimentar. Quando o profeta chega na cidade chamada Serepta, e olha, ele avista a viúva pegando os gravetinhos no chão com o seu filho, já tinha perdido o marido, só tinha o filho. E ali começaram a pegar o gravetinho para fazer o último alimento que eles tinham na casa. 3 anos e meio, eu posso imaginar que em 3 anos e meio, ela soube guardar o alimento, porque era o último. E ali quando ele chega na porta, ele fala assim, mulher, dai-me de beber. Aí eu posso imaginar a cabeça daquela viúva falando assim, será que ele não sabe que faz 3 anos e meio que não chove? Que nós não temos comida, não temos nada? Aí ele fala, dai-me de comer. Daí ela falou assim, profeta, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu e o meu filho estamos pegando alguns gravetinhos aqui para nós fazermos esse último alimento. Sabe o que ela falou? E depois morreremos de fome. Porque ela sabia que falou que depois desse alimento não vai ter mais. Se Deus não mandar chuva, se não acontecer mal, ela sabia que a Bíblia diz que aquele que aceita um dos seus profetas da tua casa, a Jesus aceita. Aleluia. Quando a porta é aberta para Deus entrar, ou algum homem de Deus orar na tua casa, pode ter certeza que foi Jesus que mandou. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele chega na casa e fala assim, vai lá então, faz o alimento e dá primeiro para mim. Sabe por quê, irmão? Primícia de tudo é Deus na nossa vida. Aleluia. Quando nós acordamos, nós temos que agradecer por mais um fôlego de vida. Você está respirando. Sim, Deus. Tem milhões de pessoas agora nesse planeta chamado Terra, em vários países, lutando para respirar. Aleluia. Estamos agora num respirador passando por uma pandemia. E tem países que é cobrado por isso. E o que me chama a atenção, que eu vi um testemunho de um homem, que eu não lembro se é na França, não sei qual país, que lá ele tinha 93 anos. E ele ficou entubado no respirador. E quando ele saiu do respirador, os médicos olharam para ele e deram uma conta para ele pagar dos dias que ele respirou no respirador. E aquele homem, lendo aquela conta, ele começou a chorar.
Aí o médico falou assim, por que você está desesperado, está chorando? É pelo dinheiro? Ele falou, não, eu tenho dinheiro para pagar. É que eu respirei 93 anos na minha vida. Nunca paguei por isso. E eu nunca agradeci a Deus. Oi. E muitas vezes nós agradecemos a Deus, Jotinho, por nós estar respirando. Pelo alimento, pela saúde, pelo dia de hoje. Então pode se preocupar, meu irmão. A Bíblia diz assim, o justo viverá pela fé. E não mendigará o pão. Aleluia. Porque você que é justo. Olhe para esse irmão que está do seu lado e fala assim, você passou fome na pandemia? Faltou comida para você na pandemia? Porque você é justo. Eu creio assim. Pode faltar na mesa do Bolsonaro, mas o crente fiel não falta. Aleluia. Porque Deus é fiel. Então não se preocupe. Se Jesus está na tua casa, o alimento vai estar lá. Aleluia. Aí sabe o que acontece? Diz que enquanto não veio chuva, não faltou alimento na casa da viúva. Ela começou a ver o alimento prosperar dentro da casa. Mas o fácil para nós, que somos crentes, nós cremos num Deus invisível. Porque só começaram a acreditar no vírus, no coronavírus, depois que alguém familiar, algum amigo foi infectado. Eu lembro que no começo alguém falou assim, você conhece alguém que já teve coronavírus? Eu falava, não. Será que existe isso? Ou é só mídia? Aí começou a morrer pessoas conhecidas. Porque nós lutamos contra algo invisível. Mas o nosso Deus, além de você não estar vendo ele aqui, mas o nosso Deus é verdadeiro. Aleluia. O nosso Deus é maior que o coronavírus. Sim. Maior que o Aleluia. desemprego. Maior que a crise conjugal. Maior que glória. qualquer tipo de enfermidade, que a AIDS, que o câncer, que o ebola, com diabetes, com todos os tipos de câncer, o nosso Deus é maior que tudo isso. Aleluia. Ele é o médico dos médicos. Não Sim. tem uma enfermidade que ele não cura. Ele é advogado dos advogados. Não tem uma causa que ele não ganha. Aleluia. Então, nosso Deus é maior que o seu problema nessa noite. Aleluia. Muitas vezes nós deixamos o nosso problema ser maior que o nosso Deus, porque nós não acreditamos que o nosso Deus daquele tamanho pode resolver a tua situação. Aleluia. Como que acreditamos em Deus se nós não vemos Ele? Certa feita, um jovem estava num salão de cabeleireiro cortando seu cabelo. E naqueles 40 minutos que ele cortava o cabelo, ele começou a ler Bíblia enquanto cortava o cabelo. E aquele barbeiro desanimou ele, falando assim, para de ler Bíblia, Deus não existe. Ele falou, como assim? Se Deus existisse, não haveria fome, não haveria morte, guerras, filho abandonando pai, pai abandonando filho, sabe? Não existia nada disso. Aquele homem se entristeceu, pegou a Bíblia e saiu do barbeiro. Só que a hora que ele está na porta do barbeiro, passou um homem barbudo e cabeludo. Ele pegou esse homem, levou até o barbeiro e falou assim, ei, barbeiro não existe. Como assim? Sou barbeiro, cortei seu cabelo. Falou, se barbeiro existisse, não existia pessoas barbudas e cabeludas. Aí ele falou assim, eu existo. É que ele não veio cortar o cabelo comigo. E ele disse para o barbeiro, Deus existe, é que você não vai até ele. Então nós precisamos muitas vezes passar o que passamos para a gente acreditar, foi falado aqui, que um Deus existe. Como assim? Pode ser o maior traficante do mundo, o cara mais rico do mundo, mas quando ele chega no hospital e Deus fala assim, ei, vai ter que amputar as duas pernas, a primeira palavra que ele vai falar, me ajuda Deus. Ele pode pensar, eu não acredito na existência dele, mas em qualquer momento de morte, se o médico falar, está desenganado, uma semana para você, meu Deus, me tire disso. Por isso que eu aprendi que não existe ateu.
Porque todo ateu, quando vai passar por isso, ele vai acreditar num Deus. E tem outra coisa, não tem como um ateu que diz que odeia Deus e não acredita, você só odeia aquilo que você sabe que existe. Eu vou odiar alguma coisa que não existe? Então até os ateus podem ter certeza que eles são crentes. Só que eles não querem assumir que eles precisam de um Deus. Agora, se você está aqui nessa noite, é porque você precisa dele. Aleluia. Você acredita na existência dele. Então pode ter certeza que Deus está entrando na tua dispensa. Deus está tapando qualquer tipo de confusão na tua casa. Aleluia. Jesus abre porta onde não há porta. O milagre acontece porque você acredita que ele existe. Aleluia. Que coisa linda, né? Eu paro para pensar muitas vezes como Deus é lindo, né? Como ele é lindo. Às vezes eu olho e vejo o céu que não tem fim, os mais bonitos animais, como eles sobrevivem, um cuida do outro, né? E eu paro para pensar, como Deus fez tudo perfeito. Você é imagem e semelhança de Cristo. Então ele te ama. O diabo, ele nos odeia, sabe por quê, irmão? Porque eu parei para pensar, eu sou muito leitor da Bíblia, eu gosto disso. E eu procurei aqui para ver se Deus tinha se arrependido de ter criado o diabo. E não achei. Mas eu achei que ele se arrependeu de ter criado o homem. Lá no primeiro livro do Gênesis. Só que eu vi lá no livro de Ezequiel, que ele falou assim, tu eras o selo da medida, o diabo. Perfeito em sabedoria, em toda beleza estava em ti. De todas as pedras mais lindas do mundo, jaspe, diamante, rubi, ouro, púrpura, prata, você era o mais belo. Estivesse no Éden, jardim de Deus, e ele foi expulso de lá, e ele não tem mais jeito. Aí eu fui ver se tinha jeito. Será que se o diabo, eu parei para pensar, se ele se arrependesse, ele podia ter salvação? Não tem. Sabe por quê? Porque ele foi feito, você criado. Ele foi feito, você criado. Você foi criado da essência de Deus. Deus fez você da essência dele. Eu posso imaginar que quando Jesus fez o homem chamado Adão, eu gosto muito de imaginar coisas. E ele falou assim, como eu vou fazer um homem? Eu parei para pensar, muitas vezes ele pode ter olhado para o mar, para a água. Quando você olha para uma água, o que você vê? Você reflete nela? Ai, nem sei. Não, quando você já parou para olhar, quando você olha numa piscina, dá para ver o seu rosto lá? Seu reflexo. Ai, eu nunca... Nunca fez isso? Não, Eu já fiz. eu não. E quando ele criou, ele olhou para o mar e falou, eu vou fazer o homem à minha imagem. Creio eu assim. Não estou afirmando que é. Mas ele fez você a essência dele. Aí o diabo fica furioso, sabe por quê? Porque quando você está desesperado, sabe? Aflito, e dobra os seus joelhos, e começa a chorar, e fala, Deus, eu preciso, Deus. Eu necessito disso. Sabe o que Deus faz? Ele se inclina lá do trono da glória. Olha lá para baixo e fala, tá vendo meu filho? Tá cansado, tá na luta, tá na batalha, trabalha, tem dia que não quer nem sair de casa. Às vezes o inimigo põe tanta coisa que ele tem uma tristeza que ele chora sozinho, mas está me adorando. Aleluia. Aí o diabo não quis adorar a Deus, ele quis ser adorado, mas nós somos adoradores. Nós não estamos aqui para ser adorados, nós estamos aqui para adorar o Criador. Nós fomos feitos para adorar. Aleluia. Sabe o que você está fazendo hoje? Glória a Deus. Deus nesse culto. E Deus está recebendo a tua adoração. E é assim que acontece com a viúva. Porque o alimento, quando a gente vê a cesta básica chegando, Igor, a gente acredita, porque eu estou vendo. Se você chegar para mim aqui, que nem a irmã esses dias, eu estava lá,
Ah, Deus mandou te dar esses R$200. Eu estou vendo o dinheiro, eu estou vendo o alimento. O ruim é quando você precisa acreditar no sobrenatural. Aleluia. Que acabei de falar aqui. Só que acontece algo. O filho dessa viúva morreu quando o profeta estava lá. Sabe qual foi a primeira coisa que ela falou para ele? Por que você veio aqui? Para que Deus se lembrasse dos meus pecados e levasse a última coisa que eu tinha, que era meu filho? Quando ela viu o alimento prosperar, ela não reclamou. Mas quando o filho morreu, ela questionou a Deus. É esse que é o problema. Nós temos que crer num Deus do sobrenatural. Aleluia. Um Deus que o médico fala, não tem mais jeito. E Deus reverte a situação e cura. Aleluia. Um Deus que fala assim, não tem como acontecer. Vai acontecer. Depende de quê? Nós. De você. De você. Depende de você. Nem o diabo, nem qualquer tipo de macumbeiro, de feitiçaria pode impedir o que Deus tem para fazer na tua vida. Somente você. Aleluia. Eu aprendi que o maior gigante do homem não foi Golias, não é patrões, não é pessoas, não é falta de dinheiro, nada. O maior gigante é você mesmo. É você acreditar em você. Tem um versículo na Bíblia, em Provérbios, que diz assim: assim como imagina a tua alma, assim ela é. Você já parou para pensar o que você tem pensado sobre você? Você já parou um momento falando assim, quais são os pensamentos que eu tenho de mim? E você já parou para pensar o que Deus pensa de você? Muitas vezes, irmãos, pensamos em tantas pessoas e muitas vezes nós não refletimos que depende de nós. Aqui o que foi o primeiro dito na palavra que aconteceu hoje, o quê? Segundo a minha palavra, não cairá chuva e nem orvalho. Então a tua palavra tem poder. Olha para o teu irmão e fala assim, a tua palavra tem poder. A palavra tem poder. Então cuidado para falar para os irmãos morrerem. Tem gente que fala assim, tomara que aquele irmão morra. Nós temos que abençoar com a nossa boca. Você viu a palavra do profeta? A palavra dele teve o poder de parar a atmosfera e não ter, porque a chuva vem da onde? Começa a secar, aqui evapora, sobe e lá forma uma nuvem de gelo que desce. Ele fez parar o céu, irmãos. Não vai chover, pela minha palavra. Então se você imaginar na tua vida, eu vou ser um médico e estudar, você vai ser. Eu vou ser um arquiteto e estudar, você vai ser. Eu vou ter meu próprio negócio, se você vai ter. Só que depende de você. Cristo diz assim, levante e resplandece, que eu esclarecerei a tua vida. Sim, você é a luz do mundo. Oh, glória. Você está aqui para brilhar. Você é a essência de Deus. Você não está aqui para passar dificuldade, para que nego aponte a cara dentro para você e fala assim, você não vale nada, você não vai conseguir. Aleluia. Você tem que pensar, eu vou conseguir, sou filho de Deus. Deus criou eu, é a essência dele. Eu estou aqui para desfrutar o que é do meu Pai. Tudo aqui é de Deus. Oh, glória. Não, mas a televisão é do diabo, a internet é do diabo, não. O Jotinha comprou é dele. Negócio de falar que tudo é do diabo, irmãos. Nós deixamos o diabo tomar conta das nossas coisas se a gente permitir. Agora se eu falar, não, é meu, a minha família é de Jesus, ninguém vai tocar. Aleluia. A minha casa é de Jesus, o diabo não vai entrar. As coisas vão começarem a mudar. Eu sinto Deus aqui. Aleluia. O Espírito Santo está aqui, moço. Eita, glória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus está aqui nessa noite. Sim, Deus. Oh, glória. Eu estou sentindo arrepiar até quando eu sinto aqui o couro cabeludo subir, é que o Espírito Santo fala assim, fala que eu estou na casa. Aleluia. Eita, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Fala que não tem o que eu não faça. Eita, glória a Deus. Aleluia. A tua vitória depende de você nessa noite. Eita, glória.
Para de se fazer coitadinho. Não vou conseguir, eu não posso. Eita, glória. Aleluia. Enquanto a vida é a esperança, depois da morte, sexo e juízo. Aleluia. Porque eu não gosto de visitar meus familiares no hospital, no cemitério. Porque eles não estão mais lá. Jesus fala, deixa os mortos que sepultem seus mortos. Nós já estamos vivos. Faça enquanto você está vivo. Fale que você ama os seus familiares enquanto você está vivo. Sim. Fale que alguém é importante para você enquanto você está vivo. Oh, glória. Nós servimos um Deus do amor. Hoje você tem que falar, eu te amo. Olha para esse irmão aí, por isso fala assim, eu te amo. É isso que a humanidade precisa. Aleluia. Se todo mundo pensasse assim, seria diferente a nossa situação. Mas o que acontece hoje em dia, que muitos estão com ódio dentro do coração, sabe por quê? Que muitas vezes ele não consegue o que ele precisa e ele se faz revoltado, porque ele não sabe o poder que ele tem dentro dele, que é a fé que Deus nos deixou. Eu parei para pensar. O Silvio Santos, ele tem um dom maravilhoso, eu gosto de ler, eu li a biografia dele. O Silvio Santos tem um dom da prosperidade, porque sabe onde está o dom da prosperidade, Jotinha? Sabe onde está? Sabedoria. Quando Deus chama Salomão, ele falou, pedes o que quiseres, que eu te darei. Sabe o que ele pediu? Eu quero sabedoria para conduzir o povo. E ele foi o homem mais rico da Bíblia. Sabedoria. Para que gastar o dinheiro do pão com aquilo que não é pão? Eu lembro quando eu estava no mundo, eu gostava de estar na balada e fechar Kombi, vem com fogo e não sei o que, morria o dinheiro, depois no outro dia não tem mais nada. E, né? Se a gente saber administrar o dinheiro, você vai ser uma pessoa bem sucedida na vida. Aleluia. Porque não é pecado você ter prosperidade, pecado é você amar o dinheiro. Se ele for dar 1 milhão para mim, eu vou adorar. Só que tem muita gente que fala assim, não, que não sei o que. Não, a gente não pode amar o dinheiro, que é o mal de todas as coisas. Mas podemos ser próximos. Silvio Santos começou, sabe como, irmão? Vendendo caneta. Ele comprava a caneta por 50 centavos e vendia R$2. E ali ele pegava 1,50 de cada caneta que ele vendia. Aí sabe o que ele começou a fazer? Estudar sobre juros e porcentagem. Aí ele virou bancário, virou gerente do banco. E através daí que ele começou a mexer com dinheiro e ver juros, porcentagem, o que virava de lucro para ele comprou uma das maiores emissoras do Brasil, que é a SBT. Hoje, sabe aqueles aviãozinhos que ele joga lá? Sabe o que é aquilo lá? É imposto dele, de tanto dinheiro que ele tem. Ele soube administrar o seu dinheiro. Então hoje, saiba administrar a tua casa. Tem 3 coisas para encerrar, senão eu fico até amanhã, eu gosto de falar. Que não volta atrás. Sabe qual é? Uma flecha tirada, uma palavra maldita e uma oportunidade desperdiçada. Depois que eu atirar a flecha, ela não volta mais. A palavra maldita, sabe o que é? Palavra mal colocada. Se eu chegar para você agora, você que é íntimo, meu amigo, ou um casal, e você falar algo que magoe aquela pessoa, é uma palavra maldita. Mesmo que você, depois que você falou, não tem como se apagar ela. Entendeu? Pense antes de falar. Que daí depois que entra, fere e machuca. E sempre vai ser lembrado. E uma oportunidade desperdiçada, sabe qual é? Você pode ter uma parecida, mas igual não. Hoje, esse momento que nós estamos tendo aqui é uma oportunidade. Que esse momento foi predestinado por Deus. Já estava na vontade de Deus acontecer isso aqui. Muitos falam assim, você já viu, teve um déjà vu? Alguma coisa que parece que já aconteceu com você? Eu já passei por isso. Já aconteceu isso com alguém aqui? De você viver uma situação e falar, nossa, parece que eu já vivi isso. Parece um negócio doido, né? Mas não. É Deus mostrando para nós que tudo que acontece aqui é permissão dele. Jesus, ele é onisciente,
onipotente e onipresente. Onisciente, sabe por quê? Só ele entra aqui, ó. Você já viu quando você fala assim, hoje eu vou para a igreja? Quando você é novo convertido, e tudo dá errado para você não chegar lá. Porque você falou para alguém. Mas se você pensar, hoje eu vou em pensamento e for, nada vai te impedir. Onipotente, sabe por quê, irmã? Todo o poder está na mão dele. Tem gente que fala assim, o diabo tem quase o poder de Deus. Né? Nossa, tá lado a lado. Jamais. Sabe o que Deus fez para lançar o diabo do céu? Um anjo. Dos milhares que ele tem, um anjo lançou o diabo de lá. Olha o tamanho do poder de Deus. E onipresente, sabe por quê? Ao mesmo tempo que ele está aqui, Jotinha, ele está no Japão, ele está no Chile, ele está na Colômbia, ele está no Emirados Árabes, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você já viu um Deus desse? E eu aprendi uma coisa, eu parei para pensar. Olha como Deus ele te ama. Se nós todos dobrarmos os nossos joelhos agora nesse momento e começarmos a orar, ele ouve a voz de todos um e não confunde nenhum. Ouve todos nós. Aleluia. Então ele te ama. Não que nós somos exclusivos, não existe filho exclusivo de Deus. Somos todos filhos de Deus. E todos somos importantes para Ele. Então nessa noite que você saia daqui com a certeza que nada pode te parar. E que o Deus que é invisível muitas vezes aos nossos olhos humanos, Ele só vai começar você ver Ele quando você acreditar. Porque muitas vezes, sabe quando nós vemos Deus? Quando nós precisamos dele. Aleluia. Quando estamos bem, muitas vezes, né? Estamos bem, não precisamos dele. Mas aquela viúva acreditou, sabe por quê? O profeta deitou 3 vezes, orou e a criança ressuscitou. Aleluia. O mesmo Deus que manda alimento é o mesmo Deus que ressuscita os seus sonhos nessa noite. Aleluia. Eu sirvo um Deus que ressuscita morto. Glória a Deus. Sim. E Ele vai ressuscitar os seus sonhos nessa noite. Aleluia. Oh, glória. Porque Jó perdeu toda a riqueza, perdeu os 10 filhos, perdeu a sua saúde, que ficou com um caco de telha se coçando numa lepra. Sabe o que a mulher dele falou? Amaldiçoa esse Deus e morra. Sabe o que já falou? O bem de Deus você soube querer, a riqueza, e o mal você não aceita? Ele aceitou. Sabe o que ele falou? Nu eu vim. Você nasce com roupa? Nasce com carro, com casa? Você nasce com alguma coisa? Não. Ele falou, nu eu vim, nu eu voltarei. Aleluia. Sem nada eu vim, sem nada eu voltarei. Nada aqui é nosso. É tudo emprestado. Esse camarada que passa com um carro de 200 mil, 300 mil, não é dele não, morreu. Tchau, não vai embora não. Então nós temos que reconhecer que tudo que temos é de Deus. E realmente a tua vida é de Deus. Seu corpo tem 3 composições: corpo, alma e espírito. Essa carne velha, quando morremos, voltará ao pó da terra. O espírito subirá, mas a alma é eterna. Aleluia. Teve vários casos agora, um caso de um MC que morreu. Será que ele teve salvação? Muitas pessoas falam que não ou sim. Só Deus sabe. Mas é isso que a gente aprender. Que a nossa vida aqui passa muito rápido. Então não é tempo de ter mágoa de ninguém. Hoje vamos liberar o perdão. Aleluia. Se tiver alguém que você está sem se conversar, liga, manda mensagem. Te amo, me perdoa. Porque se você não perdoar o irmão que vos ofende, o Pai que está no céu não perdoará suas ofensas. Aleluia. Que hoje o amor de Deus venha morar dentro de você. Sim. Amém, irmão?
Oh, glória. Coloca de pé que eu vou fazer uma oração rápida.